gente muitas vezes nem percebe e não pensa a longo prazo, né? Mas sabe que exagerar em um alimento específico pode ser bastante prejudicial à saúde? E depois da Páscoa, então, chocolate, amendoim. Pois para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a nutricionista Bárbara. Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? A gente, né, tá falando de Páscoa. Bem no pós-Páscoa, como é que é essa questão? Quem exagerou no chocolate, no amendoim, um alimento específico. O corpo dá sinais? Dá sinais. Acaba tendo alguma série de sintomas. A pessoa ela pode apresentar inchaço, ela pode apresentar dores de cabeça, né? Tem uma série de coisas que pode assustar um pouquinho essa pessoa, achar que ela ganhou uns quilinhos a mais. Porém, esse efeito que dá, geralmente não é um excesso de gordura que a pessoa ganha, né? Provavelmente é um excesso de líquido que ela reteve. Então, mas comer muito chocolate, porque quem exagerou, ele dá alguns sintomas. Pode sim dar alguns sintomas, por exemplo, o intestino fica um pouquinho preso, né? O amendoim especificamente também acaba deixando o intestino um pouquinho preso. Então tem algumas soluções, né, que podem potencializar aí a questão de diminuir esses sintomas. Eu comi muito chocolate, o que eu posso fazer? Então, a pessoa que consome muito chocolate, o correto é ela retornar à sua rotina de alimentação saudável, né? Continuar consumindo bastante alimentação natural, alimentos que eu costumo dizer que vêm da terra, né? E alimentos animais, enfim, alimentos minimamente processados. E para potencializar isso, existem algumas receitas de sucos, por exemplo, sucos com couve, né, com gengibre, com alguma fruta da preferência do paciente, que pode sim ajudar na questão do sintoma do intestino, por exemplo, né, até mesmo talvez da retenção de líquidos. É importante pensar nisso, né? Sim. Porque geralmente nesses momentos se perde na alimentação. Pensar que pode ter um efeito, sim, a longo prazo. O amendoim também, né? Como tem muita gordura. O amendoim, apesar de ele ser um alimento minimamente processado, né? Ele é um alimento que excessivamente ele é muito calórico. Então ele pode colaborar para um ganho de peso. Mas lembrando que 1, 2, 3 dias de alimentação um pouquinho exagerada não vai causar esse ganho de 1, 2 quilos tão rápido, né? Até comentei contigo anteriormente, para se ganhar 1 quilo de peso precisaria se consumir um excesso de 7.700 calorias aproximadamente. Mas que não se repita que não seja algo rotineiro, né? Por exemplo, agora na Páscoa exagerou, volta à rotina, né? E potencializa um pouquinho com mais couve, mais folhas verdes, mais vegetais de forma geral. Que suco que dá para... Um suco bem fácil de fazer, acho que qualquer pessoa pode fazer em casa, seria uma folha de couve por copo d'água, né? E uma fruta da preferência da pessoa. Então, limão, né, é uma boa pedida aí, o maracujá, alguma outra fruta, se a pessoa tem um pouquinho de ácido no estômago, talvez uma fruta mais adocicada, como manga, melancia, menos ácida, né? Mas colocar o suco, a folha da couve e processar no liquidificador, né, esses ingredientes, e tomar. Pode ser um pouco mais diluído em água, um pouco menos, isso não tem tanta importância, né? Mas que tenha sempre uma folha de couve, que é importante. A couve, ela ajuda na questão da recuperação aqui do intestino, a recuperação do estômago, né? E uma fruta qualquer da preferência da pessoa. Tu falou assim que não necessariamente se está um pouquinho, né, se sentindo um pouco mais pesado, digamos assim, não necessariamente que já engordou. Isso. É mais a retenção. É mais a retenção de líquidos. E isso o chocolate, né? O excesso faz ou o excesso de alguns alimentos? O excesso dos alimentos mais processados, que exigem do corpo que ele trabalhe para, digamos assim, eliminar no máximo que ele puder as toxinas. Então, isso gera no corpo um trabalho do metabolismo para eliminar. E isso gera a questão do inchaço, que assusta muita gente, acaba gerando a culpa e às vezes desistindo até mesmo de um tratamento nutricional que ela já estava fazendo, né? Isso é bem comum, né? Depois de um feriado, de momentos assim. Especialmente ter assim, dúvidas quanto a isso também, né? É verdade. Até tem muitas pessoas que acabam tendo ainda o estoque de chocolate, né? E o meu conselho, assim, vá consumindo aos poucos, sabe? Procura dividir com a sua família, procura consumir, de preferência se tiver uns mais amargos, com maior percentual de cacau, que são até benéficos, né? Depende da quantidade, assim, né? Então, a dica, né? Porque
Páscoa geralmente se ganha muito chocolate. Fica Não aquele é para estoque. comer só no final de semana. Isso. Então, se vai abrir um chocolate, um ovo de Páscoa, dá para Divida com sua família, né? Às vezes dá para algum sobrinho, enfim, né? O mínimo que puder consumir isso em excesso, numa mesma refeição, é melhor. E você falou antes, a gente estava até trocando alguma ideia dessa, por exemplo, eu comi muito e agora não vou comer, até ficar mais ou menos me sentindo bem. É errado também. É algo muito perigoso, porque pode gerar um efeito rebote na pessoa, né? Vamos supor que ela consuma um excesso de ovos de Páscoa num dia, no outro dia ela vai consumir só salada e vai fazer o dobro de exercício na academia. Ela pode se lesionar, depois um educador físico vai falar melhor sobre isso, né? Mas assim, ela vai acabar gerando uma compulsão alimentar nela em seguida. Então não é aconselhado fazer grandes compensações, e sim voltar a uma rotina normal, não ficar se sentindo culpado e simplesmente voltar, porque o dano disso não é um dano tão grave quanto se pensa que é, né? Então, ficar tranquilo. Estou me sentindo um pouco mais inchado, mas segue nos teus hábitos alimentares mais saudáveis. Só volta. Se ainda não tem, busque. Isso. Né, busque um tratamento, um profissional. É muito importante, né, buscar o tratamento nutricional por conta do equilíbrio. Muitas vezes a pessoa segue alguma dica de internet e não é bem aquilo que ela precisa, né? Então é importante pedir exames, é importante saber como que está a saúde de uma forma geral dessa pessoa, para ter um tratamento adequado. Isso aí, obrigada, Bárbara, pela agradeço. participação, pelas dicas importantes, muito importantes, e sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Muito obrigada, eu agradeço.